Hoje nós vamos fazer, então, a correção do caderno de atividades dos exercícios, lá da página 18 até a página 23, e vamos conversar um pouquinho também sobre os hiperônimos e os hipônimos na resolução de alguns exercícios, tá ok? Então, tudo lá no caderno de atividades de vocês. Então, nós vamos começar com a correção dos exercícios da aula anterior, relembrando um pouquinho sobre a formação das palavras. Então, as palavras, elas podem ser divididas em pedacinhos, vamos dizer assim, menores, e esses pedaços nós chamamos de morfemas, tá? Então, esses morfemas, quando ele é a parte mais importante da palavra, né, que é a partir dessa parte que vão ser formadas outras palavras, ele é chamado de radical. A esse radical, ou seja, esse morfema, esse pedacinho, são ligados afixos. Então, para eu formar novas palavras, se esse afixo ele vier no início do radical, ele é chamado de prefixo. Se ele vier depois, sufixo. Quanto a essa estrutura de formação de palavras, nós temos a palavra primitiva, que ela não deriva de nenhuma outra. Nós temos a palavra derivada, em que a partir dessa palavra primitiva vai se juntando esses pedacinhos, né, esses afixos, e nós temos a palavra composta, onde eu junto, né, duas ou mais palavras e formo uma nova palavra com um novo significado, certo? Nesse processo, então, de formação das palavras, quanto à derivação, ou seja, quando eu tenho os pedacinhos, os afixos, eu tenho 4 possibilidades. Essa derivação ela pode ser por prefixação, quando esse morfema vem no início do radical, ou seja, vem no início da palavra. Por sufixação, quando ele vem no final da palavra. Por prefixação e sufixação, quando eu tenho os dois ao mesmo tempo ligados a essa palavra, certo? E também por parassíntese. A parassíntese ela é parecida com essa de prefixação e sufixação. No entanto, na parassíntese, eu não posso tirar nenhum dos afixos, que não me sobra uma palavra com sentido completo, como deu o exemplo aqui da palavra entristecer. Se eu tirar o prefixo em e o sufixo esser, não me sobra uma palavra com sentido completo. Ou se eu tirar um, por exemplo, se eu tirar o em, não existe uma palavra tristecer. Se eu tirar o sufixo, que é o esser, não existe uma palavra em triste. Então, aí ocorre a derivação por parassíntese, quando o prefixo e o sufixo precisam estar juntos ao mesmo tempo na palavra para que essa palavra exista. Eu não posso tirar nenhum dos dois. Por derivação e prefixação, eu posso, de repente, tirar um deles e ainda continua existindo uma palavra. Por exemplo, a palavra infelizmente. Se eu tirar o sufixo mente, eu ainda continuo com a palavra infeliz. Se eu tirar o prefixo in, eu ainda continuo com a palavra felizmente. Então, quando eu consigo tirar um dos dois afixos, ou do início ou do final, e continuo com uma palavra com sentido, derivação por prefixação e sufixação. Quando eu não consigo tirar nenhum dos dois, quando os dois precisam estar juntos ao mesmo tempo, derivação por parassíntese ou derivação parassintética, tá? Falando ainda, retomando sobre a derivação aqui, nós temos ainda, da formação, desculpe, nós temos ainda a composição. A composição é quando eu junto duas ou mais palavras existentes, eu não junto mais pedacinhos ao radical. Então, na composição, eu tenho composição por justaposição, quando eu junto duas ou mais palavras e nenhuma delas tem alteração e perca, não se perde nem altera o som da palavra, tá? Então, ele deu o exemplo de couve-flor e passatempo. Essa composição por aglutinação é quando eu junto duas ou mais palavras e uma delas, ou as duas, tem ou perca ou alteração no som, alteração fonética, certo? Então, ele deu o exemplo aqui da palavra planalto, que foi juntado, né, a palavra plano mais a palavra alto, e nessa junção, nessa composição, a palavra plano perdeu a letra O, ou seja, perdeu, além de perder a letra, óbvio, perdeu o som que essa letra fazia, certo? Então agora vamos às nossas correções.
No exercício número 1, vocês tinham que dizer se, sabendo que o termo anti era um prefixo, qual era a formação da palavra antidepressivo. Então, lembrando, quando eu tenho os termos, os afixos e os sufixos, né, os prefixos e os sufixos aí, eu tenho, na composição, eu junto duas palavras. Se eu tenho um pedacinho, se eu tenho um afixo, eu tenho o quê? Na palavra antidepressivo, ocorreu uma derivação, certo? Exercício número 2. Vocês tinham aqui. Que tipo de derivação ocorre na palavra emagrece, certo? Então, na palavra emagrece, ocorre uma derivação parasintética, certo? Por quê? Porque eu tenho o E mais o magre mais o S. Então, eu tenho um prefixo, que é um pedacinho que vem antes, o radical da palavra e um sufixo. No entanto, o prefixo e o sufixo precisam estar juntos ao mesmo tempo nessa palavra, tá? Por isso que eu tenho uma derivação parasintética, que é quando os dois afixos, os dois pedacinhos precisam estar juntos. Aí vocês tinham aqui, né? A frase, né? Nessa frase existe uma palavra formada por derivação parasintética, que é quando eu preciso ter os dois pedacinhos, os dois afixos juntos ao mesmo tempo. Assim, ou seja, em qual das alternativas em que eu também tenho uma derivação parasintética? Na verdade, era só eu analisar, certo? Aqui na letra A está dizendo que as palavras são formadas por justaposição. Então, eu já descarto, porque eu quero uma palavra derivada por parassíntese. Então, eu descarto a letra A. Na letra B, diz que foi acrescentado um prefixo à palavra primitiva. Então, eu tenho uma palavra derivada por prefixação e eu quero uma por parasintética. Na letra C, diz que foi acrescentado à palavra um sufixo, ou seja, um pedacinho no final da palavra. E eu preciso de uma parasintética, que é quando eu ligo os dois pedacinhos. Então, também não é. Na letra D, diz assim: existe um prefixo e um sufixo acrescentados à palavra primitiva. Então, vamos lá. O que é a parassíntese? Quando eu tenho um prefixo e um sufixo adicionados e que precisam estar ao mesmo tempo, né? Porque se eu tirar um deles, não tem palavrinha. Então, a alternativa correta é a letra D. Por que não é a letra E? Porque na letra E as palavras estão aglutinadas. Ou seja, houve o quê? Houve uma composição por aglutinação, certo? Então, a alternativa correta era a letra D. Exercício número 4. Qual é a alternativa em que ocorreu o mesmo processo de formação das palavras amor perfeito, papelaria e empobrecer? Amor perfeito, eu tenho o quê? Eu tenho uma composição por justaposição, porque eu juntei a palavra amor mais a palavra perfeito, nenhuma perdeu som, nenhuma perdeu letra, né? Nenhuma perdeu, não houve perca nem alteração. Palavra papelaria, veja que eu tenho a palavra papel e foi acrescentado um pedacinho depois, então derivação por sufixação. E a última, empobrecer, vejam que eu tenho o radical pobre, né? Então, eu juntei o afixo em e o afixo ser, e eles precisam estar juntos ao mesmo tempo na palavrinha. Então, é parassíntese, né? Derivação por parassíntese, derivação parasintética. Então, a alternativa correta, a letra A, tá bom? Vamos, então, para a página 21. Vocês tinham que analisar as palavrinhas e dizer qual era a formação de palavras que foi utilizada nela. Então, a palavra inútil, eu tenho uma derivação prefixal, porque eu tenho a palavra útil e foi colocado um prefixo, letra A. Entardecer, vejam que eu tenho a palavrinha tarde, né? O radical tarde, foi colocado o quê? Um prefixo, um pedacinho antes e um pedacinho depois, certo? Eles precisam estar juntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho
para a síntese, letra D. Próxima, claramente. Eu tenho a palavrinha clara e eu tenho o sufixo mente, então derivação sufixal. Próxima palavrinha, enlatados, certo? Vejam que eu tenho o radical lat, né? O L, o A e o T. Eu tenho um pedacinho antes e um pedacinho depois. O que eu tenho que analisar? Se é letra C ou letra D. Eu tenho que analisar se eu consigo tirar um dos dois pedacinhos e continua tendo palavra. Não continua, então eles precisam estar juntos ao mesmo tempo. Quando eles precisam estar juntos ao mesmo tempo, para a síntese, tá? A letra próxima, né? A palavrinha é infelizmente. Então, eu tenho a palavrinha feliz, que é o radical, eu tenho o prefixo in e o sufixo mente. Aqui eu posso tirar um prefixo, continua tendo palavra, posso tirar o sufixo, continua tendo palavra. Quando eu posso tirar os dois ou um dos dois e continua tendo uma palavrinha com sentido, é derivação prefixal e sufixal, letra C. Próximo, a palavrinha desleal. Então, desleal, eu tenho a palavrinha leal e foi acrescentado um prefixo, ou seja, que é o des. Então, letra A. Próxima, entristecer. Vejam que eu tenho a palavrinha triste, certo? Eu tenho prefixo e sufixo, não posso tirar nenhum dos dois, porque senão eu não continuo com palavra, certo? Então, letra D, derivação por para síntese. Deslealdade. Vejam que eu tenho o radical, né, leal, tem um pedacinho antes e um pedacinho depois, um prefixo e um sufixo. Se eu tirar o sufixo, eu continuo com a palavra, fico com a palavra desleal. Se eu tirar o prefixo, eu fico com a palavra lealdade. Então, quando eu consigo fazer esse jogo de tirar um pedacinho ou o outro e continua tendo uma palavra, eu tenho letra C, derivação prefixal e sufixal. Então, a última alternativa, C. Aqui, no próximo exercício, que é o exercício número 6, vocês iriam colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E ainda nas alternativas falsas, vocês iriam colocar por que era, né? Marcar elas e colocar o que estava errado. Então, ele está dizendo aqui, ó, que a palavra anormal é uma palavra composta por justaposição. Quando eu tenho uma composição por justaposição, significa que eu peguei duas palavras, juntei elas, duas palavras que já existiam, juntei elas e nenhuma perdeu som. Não é o que acontece aqui. A palavra anormal é uma palavra formada por derivação prefixal, ou seja, foi juntado um pedacinho à palavra que já existia, ou seja, ao radical. As palavras deslealdade e infelizmente são termos formados por derivação sufixal, ou seja, são termos que foi juntado apenas um sufixo, um pedacinho depois. É errado também. Por quê? Porque as palavrinhas, as duas, são formadas por derivação prefixal e sufixal, ou seja, tem um pedacinho antes do radical e um pedacinho depois. A palavra emudecer é uma palavra formada por derivação parasintética. Está correta, porque eu tenho um pedacinho antes, que é o E, e eu tenho um pedacinho depois, que é o ecer. Só que eu não posso tirar nenhum dos dois, porque daí não fica uma palavra com sentido, né? Então, quando os dois precisam estar juntos ao mesmo tempo, derivação parasintético. Está correto. Próxima atividade, então. Próxima alternativa, né? A palavra penalidades. Então, ela é formada da composição de radicais, pena e idades. Então, radicais são aqueles pedaços das palavrinhas que eles não mudam, né? E a gente sabe aí que, então, se a palavra ela é formada por radicais, aí não é o que acontece aqui, porque aqui eu tenho uma derivação por sufixação. Porque eu tenho a palavra penal, digamos assim, né, que vem de pena, e aí eu tenho o quê? Um sufixo, que é o pedacinho aqui, ó, dade, certo? Então, aqui é derivação por sufixação, tá bom? No exercício número 7, vocês tinham que fazer a leitura desse folder aqui, né?
Estava falando sobre alimentação saudável, enfim. Aí responder algumas coisinhas sobre ele. Qual era o título? Que era Use sua experiência de vida para ter uma alimentação mais saudável. Qual era o tema, ou seja, qual era o assunto que era tratado? A alimentação saudável. Vocês iriam selecionar 2 dicas apresentadas e reescrever essas dicas com as palavras de vocês. Era pessoal, né? Ia depender de que dicas que vocês escolheram. No exercício número 8, na frase a seguir, essa palavra destacada é formada por qual processo? Então, a palavra era alimentação. A palavra alimentação, ela é formada pelo processo de derivação por sufixação. Porque eu tenho aliment, que é o meu radical, e daí eu tenho o sufixo ação, certo? A partir da palavra leal, forme uma palavra derivada por prefixação, ou seja, vocês precisavam colocar uma parte antes dessa palavra, um afixo, né? Então, desleal. Leal, o des é o prefixo, que é o pedacinho que vem antes, tá bom? Vocês tinham um trecho que estava falando sobre a constipação intestinal. Aí aqui vocês tinham de que dividir, né, as palavras derivadas por sufixação e composição por justaposição, tá bom? Então, aqui na derivação por sufixação, intestinal, diariamente, redução e nutricionista. Então, ele até colocou aqui na frente de cada uma, se vocês quiserem colocar também, a palavra mais o sufixo que foi utilizado em cada uma. Tá bom? E uma palavra em que houvesse composição por justaposição, em que eu junto 2 palavras que já existem, nenhuma delas perde som e nem letra, né? Mas mais o som que a gente leva em consideração, e que eu continuo, digamos assim, as palavrinhas, eu formo uma nova palavra, né? Que no caso aqui era sobremesa. Então, ele juntou a palavra sobre mais a palavra mesa, formou uma nova palavra em que nenhuma das 2 perdeu som. Ok? Aqui no exercício número 10, vocês tinham para analisar a palavra saudável e a palavra adoçadas, certo? Para colocar se era derivação, qual delas era derivação parasintética e qual delas era derivação sufixal. Então, eu tenho lá no número 1 a palavra saudável feita, né? Foi a composição aí por derivação sufixal e a palavra adoçadas por derivação parasintética. Quando eu tenho aí a junção de um prefixo mais um sufixo e os 2 precisam estar ao mesmo tempo juntos, senão a palavra não tem significado. Aqui no exercício número 11, vocês tinham os verbos, né? Vocês tinham que formar verbos a partir das palavrinhas que estavam ali, né? Dos substantivos, né? Fazendo isso através de uma derivação parasintética, ou seja, vocês tinham que colocar um prefixo e um sufixo nesse substantivo para transformar num verbo, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, como que ficou? Eu vou ler só a resposta, tá? Para que vocês confiram aí no caderno de vocês. Então, letra A, apodrecer. Letra B, associar. Letra C, esvaziar. D, envergonhar. E, empalidecer. F, enlouquecer. G, engrandecer. H, emudecer. I, intimidar. J, esfriar. K, encaixotar. L, entristecer. M, envelhecer. N, entardecer. O, endoidecer. P, amadurecer. Q, empedrar. R, achatar. S, envernizar. T, emagrecer. U, ajoelhar. E letra V, engavetar, tá? Então, o que aconteceu nesse exercício? Vocês tinham uma palavra, vocês precisavam colocar um prefixo, ou seja, um pedacinho antes, um sufixo, um pedacinho depois, e essa derivação, ela precisava ser parasintética. O que significa isso? Que eu não poderia tirar
nenhum dos dois, nem o prefixo nem o sufixo, que a palavra não ia continuar tendo sentido. E dessa junção eu iria formar verbos, tá bom? Então, aqui a nossa correção, ela se encerra, tá? Então, além da correção, nós temos mais algumas conversas para hoje, vamos dizer assim, tá? Nós vamos lembrar, então, retomar um pouquinho os conceitos de hiperônimos e de hipônimos, tá? Que já foi visto lá na nossa apostila e agora a gente vai fazer algumas atividades sobre isso, tá bom? Então, vamos relembrar. Os hiperônimos. O que são os hiperônimos? São palavras com sentido mais geral e referem-se ou a uma espécie ou a um grupo, tá? O que os hiperônimos fazem? Eles apresentam um sentido abrangente, eles transmitem a ideia de um todo, ou seja, de um coletivo. Eles representam características genéricas de uma classe e eles permitem a formação de subclasses associadas a eles, tá? O contrário, digamos, dos hiperônimos são os hipônimos. Então, o que são os hipônimos? São palavras com sentido mais restrito, mais específico, vamos dizer assim. Eles referem-se a um elemento de uma determinada espécie ou grupo, tá? Ele deu um exemplo aqui. A sardinha é um hipônimo de peixe. Então, eu diria que peixe, porque eu estou me referindo a uma espécie, então é um hiperônimo. Hiper, quando eu falo de alguma coisa no sentido geral. Hipo, quando eu falo alguma coisa no sentido mais específico, certo? Vamos lá. Então, aqui vocês têm alguns exemplos, né? De hiperônimos e de hipônimos. Então, hiperônimos no sentido geral, animal, hipônimos no sentido específico, tá? Então, eu diria que gato, baleia, rato, todos esses outros exemplos aqui são hipônimos de quê? De animal. Maçã, laranja, ananás, manga, banana são hipônimos de fruta. Então, fruta é um hiperônimo de todos esses exemplos aqui, porque fruta é no sentido geral. Já os exemplos que eu tenho, eu estou especificando que tipo de fruta que eu estou falando. Assim como eu tenho o hiperônimo flor, certo? Então, flor, hiperônimo, é no sentido geral, né? Não está especificando que tipo de flor que é. Já quando eu falo rosa, cravo, crisântemo, eu estou especificando, então eu estou falando de um hipônimo. Então, hiperônimo no sentido geral, no sentido mais genérico da palavra, né? E os hipônimos específicos, tá? Daí vocês têm alguns exercícios aqui para que vocês façam. No primeiro deles aqui, vocês vão colocar num quadradinho, tá? Deixa eu trocar de página aqui para mim explicar para vocês. Nesse primeiro exercício ali, vocês têm um quadradinho, tá? Tem alguns, aliás, na verdade, né? Não só um. Tem mais de um para que vocês vão colocando as palavras de acordo com o que está sendo pedido. Aqui, ó. Vocês têm várias palavras dentro de um quadro, certo? Que elas estão todas, digamos assim, embaralhadas ali, né? E vocês vão colocar, primeiro, nesses quadradinhos cinza aqui, tá? Estão vendo que tem os quadradinhos cinzas mais em cima aqui? Aqui vocês vão colocar os hiperônimos dessas palavras, tá? Por exemplo, qual é o hiperônimo de banana? Que palavra que eu uso para me referir de forma mais ampla à palavra banana? Fruta. Então, eu vou achar a palavra fruta aqui no quadro, vou escrever aqui. Uma dica que eu dou para vocês é que cada palavra que vocês forem escrevendo aqui, vocês já vão riscando elas lá no quadro, né? Para vocês não se confundirem. Então, o primeiro passo é achar os hiperônimos. Então, de banana nós já achamos que é fruta. De cinza, nós vamos... Qual é a palavra de sentido mais amplo que eu uso para me referir a cinza? É cor, né? Então, a cor, vou escrever aqui, já vou riscar lá no quadradinho. Referente à natação, qual é a palavra mais ampla, de sentido mais amplo que eu uso para me referir à natação? Esporte. A mesma coisa com arroz.
Depois que vocês colocarem os hiperônimos aqui no quadradinho cinza, vocês vão dividir. Aqui tem mais embaixo aqui, desculpe. Então, tem mais alguns aqui, ó. Margarida, certo? O hiperônimo primeiro. E o hiperônimo de alemão, tá? Que é o idioma, a língua, certo? Depois que vocês colocarem os hiperônimos, aí sim vocês vão classificar as palavras nos hipônimos de cada um, né? Os exemplos mais específicos de cada um, tá bom? É isso que vocês vão fazer nesse exercício aqui. No próximo exercício, vocês vão relacionar os hipônimos, eu tenho aqui os exemplos, e os hiperônimos eu tenho aqui numerados. Então, por exemplo, eu tenho o hiperônimo país. Quais são os hipônimos de país? Então, os hipônimos, ou seja, os exemplos, né, especificando, é o quê? Congo, Paquistão e Chile. Então, país, que é o número 1, que é o hiperônimo, vem aqui como número 1. É essa relação, dessa forma que vocês vão relacionar, tá bom? No próximo exercício, então, vocês têm uma cruzadinha, certo? Vocês têm hiperônimos aqui, certo? Então, todos são hiperônimos. Vamos ver. Aliás, desculpe, todos são hipônimos. Olha lá, ó. Complete a cruzadinha com o hiperônimo correspondente a cada um dos hipônimos apresentados. Então, aqui vocês têm os exemplos e vocês vão completar a cruzadinha com a palavra de uso mais generalizado. Por exemplo, aqui no número 2, né, na horizontal. Então, tá aqui. Qual é o hiperônimo da palavra verde? Qual é a palavra de sentido mais amplo que eu uso para me referir à palavrinha verde? Então, é cor. No número 7, aqui também na horizontal. Qual é a palavra de sentido mais amplo que eu uso para me referir ao nome Itália? Então, número 7, eu vou vir aqui e vou escrever o quê? País. A mesma coisa com todas as outras, tá? Vejam que tem palavrinhas na horizontal e na vertical, tá bom? Então, vocês vão colocar aí os hiperônimos, ou seja, as palavras de sentido mais amplo, que estão se referindo a esses exemplos que tem ali, certo? Aqui no exercício número 4, nós temos o contrário. Vocês têm os exemplos, ou seja, vocês têm os hipônimos, e vocês vão colocar aqui o hiperônimo, tá? Então, amarelo, azul, vermelho e verde são o quê? Gabriele não consegue definir sua o que preferida. Amarelo, azul, vermelho e verde são o quê? Cores, certo? A mesma coisa aqui. Amor, simpatia e amizade são o quê? São sentimentos. Então, vocês vão preencher as lacunas ali, né? Cada frase tem uma lacuna com o hiperônimo dos exemplos que está sendo dado ali, ou seja, com o hiperônimo dos hipônimos que estão sendo dados. Vocês têm os hipônimos, vocês têm os exemplos específicos e vocês vão preencher com as palavrinhas de sentido mais amplo, que são os hiperônimos, tá bom? Aqui, então, vocês têm... escreva os hiperônimos dos conjuntos das palavras a seguir. Então, ele deu aqui, ó, hipônimo, né, que é o sentido mais restrito. Quarto, cozinha e banheiro. Hiperônimo, ou seja, palavra mais ampla, casa. Terra, Marte e Netuno. Qual que é o hiperônimo dessas três palavras? São o quê? Planetas. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo. A letra G. Médico, pedreiro e professor são o quê? Profissões. Então, isso vocês vão fazer com todos os exercícios, tá? Vocês têm os hipônimos, que são os exemplos mais específicos, e vocês vão preencher com os hiperônimos, que são as palavras de sentido mais amplo. No próximo exercício, que é o exercício número 6, vocês vão fazer o oposto. Então, antes vocês tinham os exemplos e iam colocar a palavra de sentido mais amplo. Aqui, vocês têm as palavras de sentido mais amplo e vocês vão colocar os exemplos, ou seja, vocês vão colocar as palavras de forma mais específica. Então, vocês vão ter que dar 3 exemplos, digamos, especificando 3 tipos de doença, 3 tipos de bebida, 3 artistas, 3 doces, certo? Porque essas palavras que estão aqui no exercício número 6, elas são hiperônimos. Então, vocês precisam colocar exemplos que especifiquem esse tipo de palavra, que são os nossos hipônimos, tá bom?
Vamos ver então lá no próximo exercício, lá na página 27. Acabou! Eram esses! O prof achou que tinha mais, mas não, acabou, tá? Então, esses exercícios da página 24 até a página 27 é a atividade que vocês vão fazer a resolução e me mandar aí pelo WhatsApp, tá ok? Então, eu aguardo a resolução de vocês. Quero dizer que estou bem feliz com as devolutivas, com as atividades que estou recebendo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá ok? Fiquem bem e até a nossa próxima aula.